O câncer tem cura e hoje eu vou conversar com você sobre doença cardiovascular e câncer. Estou aqui todas as segundas, quartas e sextas, às 6:30 da manhã. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde por conta da live ontem, que foi muito especial. Para quem ainda não assistiu, eu sugiro fortemente que você dê uma olhadinha nas partes 1, 2, 3 da live, que eu falei sobre os primeiros passos no cuidado do câncer, no tratamento do câncer, e são essenciais para você que está com câncer ou para algum familiar, alguma pessoa que você ama e está passando por essa fase difícil. Essa live que eu faço pela manhã é uma oportunidade de você conversar comigo, de você tirar suas dúvidas, mostrar aquilo que está te incomodando, para que você consiga cada vez mais viver melhor e alcançar a cura. Como eu sempre falo, não tem como você alcançar a cura se você não tiver a nutrição ao seu lado. Então hoje o meu tema é a doença cardiovascular. Oi Cecília, bom dia, como é que você está? E você vai ter a oportunidade de conversar diretamente comigo. Se quiser fazer uma aparição, né? Quiser aparecer aqui ao vivo diretamente para me questionar, para tirar outras dúvidas também sobre o câncer, agora é o momento, essa é a oportunidade. Então vou começar falando para você um dado que talvez você não saiba. A doença que mais mata o mundo não é só o brasileiro, não é só o povo americano, não é só o povo asiático, não é só o povo europeu, se chama doença cardiovascular. E aí a gente tem diversas doenças dentro desse universo chamado doença cardiovascular. As duas mais conhecidas, né, e você com certeza já ouviu, é o acidente vascular cerebral e o outro é o infarto, em especial o infarto do miocárdio. Alexandre, mas infarto não é sempre do miocárdio? Não. Existe infarto do mesentério, existe infarto renal, outros órgãos também. O fluxo sanguíneo ele pode ser interrompido ou ele pode ter um fluxo tão pequeno a ponto de não ter aquele órgão que está sendo irrigado pelo sangue se manter vivo. Então esse é um ponto, acho que importante ser destacado. Os dois principais doenças cardiovasculares, a gente vai falar do AVC e vamos falar do infarto do miocárdio. A medicina avançou muito no mundo no tratamento dessas doenças, mas infelizmente ela continua sendo a doença que mais mata o brasileiro. Isso nas 5 regiões do Brasil. Não estou falando no Rio Grande do Sul, não estou falando no Nordeste, não estou falando no Norte. Estou falando nas 5 regiões. É a doença que mais mata e ela atinge as pessoas com câncer porque indiretamente esses maus atos já faziam parte dessa pessoa que desenvolveu o câncer. A gente conhece e sabe que, por exemplo, a bebida alcoólica está associada à doença cardiovascular, o fumo está associado à doença cardiovascular, e você pode se perguntar, mas esses dois fatores de risco não são fatores para o câncer? São também, mas não exclusivos. O cigarro, ele traz muito problema em relação à gordura que se acumula na artéria. O termo técnico seria colesterol, né? Porque a gordura não acumula na artéria. O colesterol que se acumula dentro da artéria. E aí, indiretamente, o fluxo sanguíneo pode apresentar problemas e essa pessoa vai desenvolver as placas de ateroma e, indiretamente, pode ocorrer o infarto ou acidente vascular cerebral. As duas situações são gravíssimas. Normalmente, mulheres têm mais AVC do que os homens, mas uma doença não é exclusiva de um grupo, ela ocorre nos dois. O fumo, a bebida alcoólica estão associados a isso, assim como está associado ao câncer. Olha que coisa incrível. O câncer também está associado a esses dois fatores de risco muito fortes. Eu coloco também outra questão, que é o sedentarismo. Pessoas sedentárias têm mais infarto e têm mais AVC. Pessoas sedentárias desenvolvem mais câncer. Esse é um outro terceiro fator de risco. E perceba que quando eu estou falando desses fatores de risco, eles se casam também no câncer. Então, quando eu tenho muitas vezes o atendimento de um paciente com câncer, eu estou atendendo um paciente também que apresenta alguma doença
cardiovascular ou está caminhando para desenvolver esse problema. Então, essas 3 informações são fundamentais: fumo, bebida alcoólica e atividade física. Vou entrar na 4ª, que já é o resultado da falta de atividade física e da má alimentação, que se chama obesidade. Me lembro bem também do Dr. Kalil, que é um dos grandes nomes da cardiologia no Brasil. Ele cuida de diversos políticos. Qualquer pessoa, se colocar Dr. Kalil, vai encontrar conteúdo dele na internet. Ele está no Instagram também. E ele fez uma entrevista uma vez, muito interessante, trazendo a experiência real, que ele disse o seguinte, que a coisa mais difícil é você encontrar um paciente sendo internado, e ele trouxe como referência o ICOR, que é um hospital que cuida do coração em São Paulo e é referência internacional, não é só referência nacional. O ICOR tem uma referência de qualidade internacional, e ele falou que a coisa mais difícil é entrar alguém infartando no ICOR, sendo que essa pessoa não fume, essa pessoa não beba, essa pessoa seja atleta, seja não atleta, mas alguém que pratica atividade física, esteja dentro do peso e não tenha diabetes. Olha que interessante, diabetes também é um problema em relação à doença cardiovascular. Muitos pacientes que têm câncer estão acima do peso e também tem o problema do diabetes. Então, olha que interessante, quando a pessoa apresenta esses 5 fatores, eles podem acelerar a questão da doença cardiovascular, como também podem proteger. Se uma pessoa não bebe, uma pessoa não fuma, uma pessoa pratica atividade física, uma pessoa não está obesa e a pessoa não tem diabetes, ele aponta que essas 5 características, quando estão ausentes ou quando positivamente estão presentes, como atividade física, elas permitem proteger esse coração e proteger o cérebro dessa pessoa para que ele não tenha essa doença. Então, olha que incrível. O ser humano é o responsável pela sua própria doença. Isso a gente vê no câncer também. Os fatores associados ao câncer estão fortemente ligados aos hábitos dessa pessoa e não como um castigo de Deus ou qualquer outra forma que você possa enxergar. O seu comportamento, a sua atitude é aquela que vai transformar uma pessoa doente numa pessoa sadia, numa pessoa doente, ou até mesmo uma pessoa doente numa pessoa sadia. O seu comportamento pode modificar isso. E pensando nessa modificação, em fortalecendo, claro, a alimentação, o primeiro passo para que a gente possa pensar em não desenvolvimento do câncer e não desenvolvimento de doença cardiovascular é o peso saudável. Poxa, Alexander, dá exemplo e tomar um pouquinho de água aqui. Então significa que a pessoa que tem peso saudável, ela tem menos chance de ter câncer ou doença cardiovascular? Sim. Uma pessoa que tem o peso saudável, ela tem menos chance de câncer e doença cardiovascular. Quando eu falo de doença cardiovascular, já é fortalecido pela frase que eu disse anteriormente, mas quando eu falo de câncer, por exemplo, pessoas obesas desenvolvem mais problemas de saúde, em especial a mulher obesa desenvolve com mais facilidade o câncer de mama, de útero, ovário, os órgãos intimamente associados ao sexo. E no caso do homem, a gente tem a pessoa que está obeso, o homem que está obeso, ele vai desenvolver o famoso câncer de próstata. Não com uma obrigatoriedade, mas é mais comum homens obesos terem câncer de próstata do que homens não obesos. É tão forte isso que um dos médicos que eu acompanho e visito aqui em Campinas, ele sempre fala: Alexander, meus pacientes eles precisam operar a próstata, mas eles estão obesos. Tem como você ajudar ele a perder peso? Eu falei: tem, doutor, tem com certeza como ajudar ele. E dessa maneira, se ele está obeso, ele está dando a mão para o câncer e para a doença cardiovascular. Vários pacientes que começam a tomar também anastrozol, que é um remédio pós o período de quimioterapia, eles começam a engordar muito por N fatores, diversos fatores, e um dos fatores que faz com que essa pessoa tenha metástase é o excesso do peso. E além dele
ter a chance de ter metástase, ele pode ganhar também um problema de infarto e um problema de AVC. Olha como é que as duas doenças se correlacionam. Eu vou aproveitar apenas aqui para colocar um nome, que é a doença cardiovascular e o câncer, que nós estamos falando agora. Doença cardiovascular e câncer, para quem está entrando depois. Então, deixa eu colocar aqui, cardiovascular. Se quiserem perguntar para mim alguma situação específica de vocês, fique à vontade, viu? Seja bem-vinda, Amélia, também. Doença cardiovascular e câncer. Olha que incrível. E deixa eu fixar essa informação. Aí quem for entrando já sabe do que a gente está conversando. Então conta para mim, Amélia, tem alguém na sua família com doença cardiovascular? Cecília, tem alguém que teve infarto na sua família? Teve algum parente, alguma pessoa que está próxima a você que passou por essa tempestade, né, chamada doença cardiovascular? Quero ouvir de você essa situação, essa história e tornar essa live mais rica, mais especial. Vocês que tornam ouro aquilo que eu apresento. Eu trago o conteúdo, eu tenho uma ideia do caminho que eu vou traçar, mas quando você traz uma história real, uma história que está acontecendo com você, existe a possibilidade de eu te ajudar de uma maneira mais intensa. Olha que interessante. A Cecília comentou aqui, ó, minha mãe era magra e teve. Meu pai, aí ela vai complementar, né? Acho que ela vai falar do pai dela, se era magro ou não, e também teve. Mas é importante a gente lembrar, ser magro não é proteção, a única, a pessoa que é magra não é invulnerável ao infarto, né? É importante a gente frisar a questão do diabetes, importante frisar a questão da atividade física, importante frisar bebida alcoólica, fumo e alimentação. Vamos supor que a pessoa seja magra, a pessoa pratica atividade física, não fuma, não bebe, não tem diabetes, mas ela tem, por exemplo, a questão da má alimentação. Olha que interessante, Cecília colocou aqui, 3 irmãos morreram por causa do coração grande, todos magros. Olha que bacana, Cecília, a informação que você trouxe para a gente. Quando a gente fala do coração grande, existe uma doença chamada doença de Chagas, que eu já tive a oportunidade de acompanhar pacientes dessa maneira, que ele foi contaminado por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, né? É famosa essa história do barbeiro e tudo mais. O barbeiro, quando ele pica, ele coloca esse protozoário dentro do seu sangue e esse protozoário ele pode se alojar no coração e ele fica com o coração que eles comentam, chagácico, fica com um coração grande. Isso é um dos fatores também no Brasil muito interessante. Por sinal, um pesquisador brasileiro foi uma das pessoas que identificou essa associação do Trypanosoma cruzi com doenças cardiovasculares e outros problemas. Então isso é muito intenso, né? Coração grande pode estar associado a isso. E ela comentou também que pais e irmãos bebiam. Então tem mais um outro fator importante, que a bebida alcoólica está associada não só ao câncer, mas também à doença cardiovascular. Então percebem como é que é ampla essa relação? E aí se a gente fala da alimentação, muitas pessoas não sabem disso, mas eu me preocupo muito mais com triglicérides do que com colesterol alto. Como assim, Alexandre? Explica melhor para mim. A má alimentação, ela pode propiciar diferenças no colesterol e também no triglicérides. Triglicérides é uma gordura, o LDL é uma partícula que contém colesterol e gordura. Esses dois, quando tem uma quantidade muito alta, pode ser um problema de saúde, não necessariamente vai ser, mas a gente tem um olhar especial. E o que faz o triglicérides, essa gordura no seu sangue, ficar alta? Vou dar exemplo simples para vocês. Consumir muito açúcar, ou seja, o cafezinho tem açúcar, o bolo tem muito açúcar, o refrigerante com açúcar, sucos que você vai preparar, você coloca açúcar, outros biscoitos que você vai fazer, cookies, você pode colocar açúcar e tudo isso tem a possibilidade de aumentar o seu triglicérides. Pessoas que comem muita massa, muitos pães, muitos alimentos com farinha, macarrão, nhoque, todos eles, massa em excesso, carboidrato em excesso,
pode trazer esse problema não só associado à obesidade, mas também ao triglicérides. Às vezes a pessoa até não engorda porque ela tem uma genética para não engordar, mas ela não consegue impedir o triglicérides de aumentar. Olha que interessante outra informação. A minha irmã era magra, se cuidava, morreu nova por causa do coração grande. Pode ser, Cecília, essa questão do Trypanosoma cruzi. Depois você pergunta, investiga, pode ser. Eu não estou falando que quando a pessoa segue todo esse protocolo que eu disse, ela nunca vai ter problema cardiovascular. Não existe receita para não ter doença cardiovascular. Toda pessoa é sujeita, é vulnerável a apresentar esse problema. Mas é muito incomum, como diz o próprio Dr. Khalil, uma pessoa entrar infartando ou com algum problema cardiovascular, sendo que ela é magra, sendo que ela pratica atividade física, ela não fuma, não bebe, não tem diabetes e tem uma boa alimentação. É muito mais difícil. A gente tem casos no futebol de pessoas que desenvolveram, que têm problemas genéticos em relação à doença cardiovascular, mas são poucos que você ouve falar. É muito incomum alguém que tenha todas essas qualidades que eu acabei de trazer, ela desenvolver uma doença cardiovascular. O que é certeiro? São o contrário. O Brasil tem excesso de peso, o excesso de peso está fazendo o brasileiro abraçar o câncer e a doença cardiovascular. A boa notícia é que você tem informação para poder mudar essa história. A outra boa notícia é que as pessoas que têm doença cardiovascular, graças ao avanço da medicina e dos medicamentos, têm reduzido a doença cardiovascular no Brasil. Então, o número de pessoas que morrem há 10 anos atrás, em relação a agora, vem reduzindo. Muito por conta dos medicamentos e dos tratamentos, não por conta da postura dessa pessoa perante a vida. Por sinal, dos últimos 10 anos para cá, a população ficou mais obesa, ficou com a alimentação pior. A alimentação do brasileiro vem piorando. O que tem contribuído para reverter essa história? A medicina tem revertido isso por meio dos stents, por meio das cirurgias, por meio de medicamentos cada vez melhores. No câncer, a gente tem medicamentos cada vez melhores, cada vez mais interessantes, muito melhores a cada ano, só que a morte vem aumentando. Por sinal, o câncer no mundo, em alguns locais como o próprio Japão, Emirados Árabes e Canadá, é a primeira causa de morte. Já passou a ser a primeira. E um dos grandes aliados da formação do câncer é o seu comportamento, é a sua conduta perante a vida. Por isso eu falo que a informação é fundamental. O Brasil está reduzindo a doença cardiovascular e já está abraçando o câncer também. O câncer, eu não desejo isso, mas ele pode ser daqui uns 20 anos a principal causa de morte do brasileiro e não mais a doença cardiovascular. Então, isso é uma situação extremamente delicada, mas que você pode mudar isso hoje. Você pode transformar isso utilizando alimentos mais saudáveis. Alguns medos que as pessoas têm em relação à doença cardiovascular e que é importante frisar é que o sal em excesso, em especial esse que está presente nos alimentos ultraprocessados, ele pode contribuir para o aumento da pressão e para o infarto. Então, se você pensa em pizzas, nuggets, hambúrgueres, ou seja, de alimentos industrializados, biscoitos recheados, bolachas de água e sal, o nome já fala, água e sal, você tem uma carga maior de sódio. Quando você fala, por exemplo, da relação da presença do sal em salsicha, presunta, presuntado, salames, mortadela, todos eles têm uma carga de sal maior e pode contribuir para o problema de aumento de pressão, e o aumento da pressão também está associado à doença cardiovascular. A Cecília falou, me falaram que o descontrole da pressão alta também leva ao infarto. Com certeza, eu não coloquei como um dos fatores, mas o Dr. Khalil frisou que a hipertensão é um grande amigo do infarto. Se a pessoa é hipertensa, se a pessoa não faz o controle dessa pressão, a chance dela ter um infarto é extremamente maior do que a pessoa que não tem pressão alta. É totalmente verdadeiro, viu, Cecília? É totalmente verdadeiro. E olha o que é comum. Um paciente com câncer, ele pode
ser necessário ele tomar hidroclorotiazida, enalapril, captopril ou qualquer remédio antihipertensivo. E no momento em que ele toma, e remédios diuréticos também são interessantes, no momento que ele toma esse remédio e controla a pressão, por exemplo, a pressão dele era 18/10, 19/10, aí ele tem tontura, tem visão turva, tem dor na nuca, é comum isso na pessoa com hipertensão, ele toma um remédio e diminui essa sensação. Ele passa a ter uma pressão de 12/8, 11/8. Aí o que ele faz? Ele começa a medir toda vez a pressão e fala, ixi, tá bom, tá 12/8, estou tomando remédio, tá bom. Amanhã ele mede, tá 12/8, tá bom. Aí vai passando hoje, amanhã, depois ele vai medindo a pressão, e aí o que acontece? Ele para de tomar o remédio, porque ele fala que está curado. Então é falsa informação. Quem está com a pressão alta, ele precisa continuar tomando esse remédio, salvo se o médico falar que ele tem que parar de comer. Então esse é o primeiro ponto. E aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Dizem que o sal grosso seria melhor, você sabe me dizer se são os bovinos comem mais puro? Ó, tem duas situações. Tem o sal de vaca e tem o sal grosso. O sal de vaca, normalmente, ele é mais granulado, ele não é refinado, mas tem diversas situações. Então, eu vou fazer esses dois apontamentos, por sinal, a sua pergunta é muito pertinente, que tem muita gente fazendo isso. Sal de vaca foi feito para vaca. Sal humano foi feito para o ser humano. Por que eu estou comentando isso? Porque, infelizmente, existe um tio do Zap, um pessoal divulgando a informação de que o sal de vaca é o melhor sal para o ser humano. Não, é o primeiro sal para você ter problema renal e você ir para a hemodiálise. A quantidade de potássio que tem dentro do sal de vaca é para um animal de 400 quilos. O ser humano pesa 60, 70 quilos. No momento em que você consome o sal de vaca, você, além de arrebentar o seu rim, você pode ser um novo candidato a transplante renal. Então, se alguma pessoa falar que sal de vaca é bom, que é necessário, sim, ele é ótimo para a vaca. Para o ser humano, ele é a falência renal, ele é uma doença gravíssima para algo que ninguém deseja ter, que é que ser sujeito a fazer hemodiálise, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aí eu vou falar do sal grosso e sal refinado. Quando as pessoas comentam do sal grosso ou sal refinado ou sal rosa, todos eles vão ter praticamente a mesma quantidade de sódio. Então não tem necessidade de escolher sal A, B ou C, a não ser pela sua preferência. Eu acho mais saboroso ter o sal grosso, acho mais saboroso o sal refinado, acho mais saboroso o sal marinho, acho mais saboroso o sal do Himalaia. Todos eles têm praticamente a mesma quantidade de sódio. Logo, não teria necessidade de você escolher sais diferentes, porque você vai obter o mesmo sódio em todos eles. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Mas muitas pessoas vendem essa ideia, né? Consuma sal do Himalaia, consuma sal marinho, consuma isso. Consuma se você gostar, se você achar que ela é palatável. A diferença de sódio deles é muito pequena para que você faça isso. Por sinal, quando a gente olha a genética do brasileiro em relação a sal, a gente tem uma resistência maior ao sódio do que outros povos. A gente é normosensível, né? A gente tem uma situação normal em relação ao sódio. O brasileiro, por sinal, chega a consumir 10, 12 gramas de sal por dia. Alguns têm hipertensão, claro, mas muitos consomem mais sal e aí a pressão não altera. Não estou querendo falar que a pessoa tem que consumir em excesso, hipótese alguma. Mas quando você tem uma alimentação natural e você coloca um pouquinho de sal na comida, isso está ótimo. O problema, como sempre, né, é a questão do excesso ou de usar sais que não são indicados para o ser humano. Esse sim traria um defeito grave de saúde, inclusive insuficiência renal. É 10 vezes mais potássio no sal de vaca do que no sal comum. E eu estou falando só do potássio. Se eu falar do iodo, que também está presente no sal para os animais como a vaca e o boi, também é extremamente alto. Aí você desenvolve inflamação na tireoide. Eu estou apontando aqui porque é nessa região que a gente encontra uma glândula importante chamada tireoide. Dessa maneira, sal grosso, sal rosa, sal do Himalaia, todos eles vão ter iodo,
que é um mineral importante para o metabolismo do nosso corpo, para o funcionamento da tireoide. Existe um mito que foi criado agora, né? Começaram a divulgar essa besteira de que você consumindo pasta com flúor, você perde o iodo que está no sal. Isso é uma bobagem que não tem tamanho, porque você não escova o dente e come sal junto, né? Esse é o primeiro passo. Ninguém escova o dente, peraí que eu vou comer uma garfada de arroz e feijão e estou escovando o dente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí começaram a inventar que o flúor compete com iodo, ou seja, a pessoa não estudou nem química. Eu fui professor de química, dei aula em cursinho. O flúor, ele é importante para a proteção dos dentes, a gente já conhece isso, é uma das 10 medidas melhores da saúde pública para a proteção dos dentes. Então a nossa água, ela é fluoretada, a pasta de dente tem flúor, os dois vão contribuir, e no momento em que você tomou esse flúor, ele vai para dentro do seu corpo. No momento em que você consumiu, você passou o creme dental no dente, ele vai fixar no seu dente, ponto final. No momento em que você vai fazer a sua refeição e ela tem iodo, você vai absorver esse iodo vai fazer parte do seu sangue e metabolismo da tireoide. Não vai ter um competindo com o outro. Mesmo porque o flúor, ele é muito mais forte do que o iodo. Ele se gruda ao dente e se gruda a outras estruturas dentro do sangue e não permite que o iodo tenha contato com você e atrapalhe a função da sua tireoide. Isso é uma besteira criada agora sem nexo e sem fundamento químico. Eu sempre falo, se você quer atuar dentro da nutrição, você tem que conhecer química. Graças a Deus eu tive esse privilégio de ser professor de química, trabalhei muito com química orgânica, ajudando alunos dos cursinhos a passar em vestibular e utilizando esse conhecimento de química para que meus alunos pudessem ter um conhecimento melhor sobre nutrição. Então, se alguém estiver falando esse besterol de não usar pasta com flúor, água com flúor, limpa isso da cabeça, que é um besterol sem fundamento, né? Ninguém vai pegar a pasta de dente, vai escovar e vai comer arroz e feijão junto, vai comer carne junto. Não está acontecendo isso. E mesmo que acontecesse, o flúor vai fixar mais rápido no dente, exatamente porque o flúor, ele repele o iodo. Ele é como se fosse um ímã. Um se gruda no outro, não se liga no outro. Então, limpa o besterol para que você não atrapalhe a sua vida e deixe de fazer duas coisas importantes, que é consumir água com flúor, consumir creme dental com flúor e consumir os sais iodados que fazem parte da nossa alimentação e previnem doenças, outras doenças, como o hipotireoidismo, no qual a pessoa ficava com a garganta grande. Se você pegar na internet e colocar hipotireoidismo, em 1970, 1940, 1930 no Brasil, as pessoas tinham a tireoide aumentada porque ela ficava tentando captar mais iodo. Você, por conta do flúor e por conta da água fluoretada, você não vê na rua as pessoas com a garganta aumentada. Se ela realmente fizesse esse poder maligno de atrapalhar o iodo, todo mundo que usasse pasta com flúor e usasse água fluoretada, a garganta estava aumentada por conta do hipotireoidismo. Por sinal, quando você faz análise para ver se a pessoa tem hipotireoidismo ou mede T3 e T4, que são hormônios da tireoide, você não vê quantidade menor. Então, você vê como é que uma besteira ela é desmascarada facilmente utilizando o conhecimento da química, né? Não tem essa necessidade. Então, sal refinado é importante, ou sal grosso, ou sal do Himalaia, ou sal marinho, aquele que for palatável para você, todos eles têm iodo e vão contribuir para a sua saúde. Quando a gente fala de coração, eu não posso, em hipótese alguma, deixar de falar nessa live sobre a gordura trans. Você tem dois nutrientes que eu realmente me preocupo com o consumo. Um deles se chama açúcar de adição, aquele que você vai colocar no chá, no café, no suco, no bolo, no refrigerante, no chocolate. Esse realmente é perigoso para a saúde, esse que é colocado, né? Vamos frisar muito bem. E a própria gordura trans. O açúcar todo mundo já conhece, mas a gordura trans muitas vezes você não conhece. Gordura trans é uma gordura feita em laboratório. Então essa gordura ela está presente na margarina, apesar de estar escrito gordura trans, tem estudos mostrando que ela não desaparece completamente.
Ele está presente na massa folhada, na bolacha de água e sal, está presente em biscoito de polvilho, está presente em massa podre. Alguns pães franceses colocam gordura trans, é só você ler a lista de ingredientes, você vai ver essa substância. E você pode facilmente encontrar nos ingredientes escrito gordura vegetal hidrogenada e assim por diante. Essa substância ela é extremamente perigosa para o seu coração e ela está associada ao infarto e ao derrame. Então, quando você consome alimentos com gordura trans, essa gordura, o seu corpo tem facilidade de formar o colesterol alto por meio dela, e esse colesterol alto tem facilidade de grudar na sua artéria, a ponto de você desenvolver um infarto no futuro. Então, esse tipo, as batatas fritas de fast food usam gordura trans, por isso que ela é crocante. Os lanches também, nos seus ingredientes, tem gordura trans. Ela está espalhada pela indústria. E esse nutriente é extremamente prejudicial para você que quer se ver longe da doença cardiovascular e longe do AVC. Esse ponto, eu acho que é um dos mais importantes, é um dos mais essenciais que eu quero fortalecer, porque, infelizmente, as pessoas não estão prestando atenção nesse nutriente que é muito prejudicial à saúde. Se você começar a prestar atenção nos rótulos e nesses alimentos que eu falei, você vai perceber o quanto está presente essa gordura na alimentação do brasileiro, e tanto o açúcar é prejudicial em relação ao aumento do triglicérides e do peso, assim como a gordura trans é para o peso e também para a doença cardiovascular. Então, se eu falo de aumento de peso, posso falar de câncer, e se eu falo de gordura trans e açúcar, eu estou alterando as gorduras do sangue que vão causar um infarto e vão causar o derrame. Olha como é que a nutrição ela tem um papel importante na sua vida, um papel de transformação. E muitas vezes passa desapercebido, né? Não precisa, não é necessário. É necessário, e o quanto de informação você tem hoje de nutrição vai decidir o tempo de vida seu aqui na Terra, mesmo que você não tenha câncer. As suas escolhas vão direcionar você para viver mais e melhor ou para morrer mais rápido e com dor, né? Até é triste isso, mas é a realidade. Infelizmente, o ser humano tem cada vez mais morrido pelo seu comportamento, e o seu mau comportamento com a alimentação tem um preço muito alto, que é a própria vida. Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Quero agradecer a oportunidade de ficarem comigo aqui até o final. O curso que eu lancei, Alimentação contra o Câncer, ele foi lançado ontem, as inscrições começaram ontem, elas vão encerrar em breve. Não posso confirmar que terça-feira vai ser o último dia, porque dependendo da procura eu precise encerrar esse curso antes, mas a princípio o curso está aberto, você pode acessar ele pelo link da bio, você tem a possibilidade de comprá-lo, e você vai ter 3 horas de conteúdo especiais para a pessoa que está nessa fase difícil chamada câncer. Um dos pontos que tem oferecido a oportunidade de você atingir a cura do câncer é a nutrição. Sem a nutrição, infelizmente, as pessoas têm morrido mais do câncer, exatamente porque informações importantes têm sido negligenciadas pelos pacientes com câncer. Então aproveite essa oportunidade. Em breve eu vou encerrar as vagas e você pode acessar o curso agora clicando no link da bio. Para quem não conhece, ele fica no meu Instagram, tem a minha foto em cima, né, que é o meu perfil, e logo abaixo tem um link de cor azul. Você clica nele e você vai ser direcionado para o Hotmart para adquirir o curso, tá bom? Então eu vou encerrando aqui pelo Facebook, um abraço a todos do Facebook, e vou encerrando aqui pelo Instagram também. Tenham um excelente dia.